Gente, vocês não têm ideia de como eu tô com saudade de fazer um vídeo desse. E hoje vai ser um vídeo bem diferenciado, demonstrando um produto que eu comprei pra vocês. E bom, esse produto seria um Sony WF-1000MX3. E por que, afinal de contas, eu comprei o fone da Sony, sendo que eu sou um viciado em Apple, né? Eu sou um canal 100% de Apple. Bom, eu comprei esse Sony porque eu tava tendo um grande problema na sala de aula. Eu não tava conseguindo focar porque grande parte dos alunos, ou a sala em alguns momentos, se descontrolava e ficava muito barulhenta. Então, eu queria um fone que tivesse o melhor noise cancelling do mercado. E esse daqui, depois de uma árdua pesquisa, foi o fone que eu encontrei que tem o melhor noise cancelling do mercado, ou que é considerado por ter um dos melhores. Bom, vamos começar então aqui com a caixa, né? A caixa ela é simplesmente sensacional, eles não usam a mesma textura lisa da Apple, ela é uma textura que pode se dizer assim, ó, que dá pra você, só de você ouvir eu passando a unha, vocês conseguem perceber que ela é bem áspera, ó. A caixa em si não tem muita informação na frente e atrás tem um pouquinho, então na frente vai ter uma apresentação dos fones. Atrás nós vamos ter como usar ele, o noise cancelling, algumas das features dele. Aqui na frente nós vamos ter que ele dura 6 horas da bateria, mais 18 horas com a caixinha, quer dizer então que a caixinha carrega 3 baterias, ou no caso 6, 3 baterias de cada fone. E ele usa Bluetooth, ele tem wireless e seria noise cancellation. Isso daí quer dizer que ele tem cancelamento de ruído ativo. Abrindo a caixa é algo muito interessante, porque eu abri a caixa de ponta cabeça na primeira vez, quase que o fone caiu. A gente vai ter aqui um papelzinho dizendo que esse aqui é o primeiro passo de 3 passos, que seria como você vai começar ele, como você vai abrir ele, como você vai ligar nele. Ele tem a tecnologia que chama NFC, que vai estar aqui embaixo, que depois eu vou voltar um pouco mais para vocês. Ela é bem interessante, infelizmente não vai funcionar em iPhones, mas é uma tecnologia bem interessante. A caixa em si é muito bem acabada. Aqui dentro também a gente vai ter uma caixa texturizada, então vocês vão conseguir escutar eu passando a unha, faz um barulho bem texturizado. Algumas pessoas que têm bastante aflição devem estar querendo morrer agora. E abrindo isso, a gente vai ter aqui a parte 2, a parte 3 e aqui estariam os fones, né, nesse compartimento. A gente consegue tirar aqui essa capinha, né, que explica as partes. E aqui nós vamos ter o compartimento, onde virão os fones e a caixinha. No caso que eu já tirei os fones e a caixinha, eles viriam aqui mais ou menos assim, ó, só para vocês terem uma ideia de como a caixinha é grande, eu vou colocar ela aqui na minha mão, para vocês terem uma ideia, né, uma comparação com a minha mão, como comparação com a minha cara também, vocês podem escolher. E embaixo, né, dessa caixinha a gente vai ter aqui meio que seria o fundo da caixa, onde nós temos as borrachas e o cabo de carregar, que eu já tirei também. Bom, vamos então para o fone, né? O que afinal de contas esse fone tem, que outros fones não têm, porque eu escolhi esse fone. Eu escolhi esse fone por 2 fatores. O primeiro deles seria que eu queria, como já dito, uma tecnologia de noise cancellation, né? Sendo ela ativa e não passiva. O fone que eu usava antigamente, né, que eu ainda uso quando eu vou fazer viagens ou algo do tipo, é esse Beats. Ele não tem um speaker de neodymium, ele não tem altas tecnologias, ele é um Beats Studio 2, que seria um fone até bom, no meu ver, mas de tecnologia comparado aos fones que temos hoje no mercado, esse aqui não seria um fone bom. Já esse fone pequenininho teria uma qualidade melhor do que a desse, um grave melhor do que o desse, por ter um speaker de neodymium, que seria uma substância que o speaker ele fica mais puro, o som dele fica mais puro, e ele não tem tanto ruído. Então quando você fica com o fone em idle ou em repouso, quando você deixa ele ligado no seu ouvido e não está ouvindo música, o da Beats fica um e esse daqui fica simplesmente tudo calmo. E o segundo fator, como já mencionado, seria o cancelamento de ruído ativo. Bom, como esse cancelamento de ruído ativo funciona? Nós vamos ter diversos microfones neste fonezinho e um deles está localizado aqui. Esse microfone captará o som externo e fará, através de um software, um cancelamento desse ruído através do trabalho da caixa de som do fone. Isso daqui vai reduzir um pouco a duração da bateria. Nesse caso, ele vai durar 6 horas com esse elemento ligado. Então, se ele estiver desligado, ele vai durar muito mais tempo. Caso você queira desligar o cancelamento de ruído ativo, é só você vir do lado esquerdo, apertar nesse touchpad, né? Isso daqui seria uma superfície touch. Temos 2 superfícies touch, uma de cada lado, e elas podem ser 100% customizadas no programa. É só você vir aqui, apertar, ele vai mudando de modo, sendo o modo ambiente, o modo ambiente desligado e o cancelamento de ruído ativo. No modo ambiente, ele vai usar uma configuração que estará no seu celular, onde ele vai reconhecer diferentes
meio ambientes. Então, por exemplo, quando você está parado, você está andando, você está passando num trem ou algo do tipo, e ele tem mais barulho, ele vai dar uma amenizada no barulho. O Noise Cancellation, ele vai amenizar 100% do barulho. Obviamente, ainda vão ter ruídos no fundo, mas é uma grande diminuição. E no modo com tudo desligado, você vai conseguir ouvir o seu exterior. E também, caso você queira falar com um amigo, alguém venha te perguntar uma coisa, você esteja com os dois fones sendo utilizados e você não consiga escutar ele, é só você vir, apertar aqui, colocar o dedo em cima desse padzinho, ele vai reconhecer e ele vai ligar o modo transparente, onde os fones vão ajudar a reproduzir o som exterior para você conseguir escutar melhor. Uma coisa que esse fone tem, os outros fones não têm, é uma grande variedade de borracha. Então nós vamos ter 7 pares de borracha no total, ou 14 borrachas. Um deles seria o par que vem com o fone, que seria um par não médio, mas não pequeno, seria um intermediário entre esses dois. Temos os pares em silicone e em borracha. O de borracha, ele lembra muito uma borracha texturizada, né? Algo furadinho, ele é um pouquinho mais escorregadio, e o de silicone é percebível um atrito bem maior, né? Agora ele não está aqui nas melhores coisas, porque eu acho que não vão dar para vocês verem, também vocês não estão conseguindo sentir. Mas ele disponibiliza uma grande variedade de borrachas de ouvido, isso daí é muito interessante para pessoas que têm ouvidos de tamanhos diferentes e querem usar esse fone. Na caixinha dele, a gente vai ter essa luzinha aqui na parte da frente, que vai indicar que eles estão carregando. Quando a gente abre, eles estão carregando, os dois fones vão estar com uma luzinha vermelha. Quando a gente fecha, essa luzinha vermelha apagará. Aqui nós temos escrito Sony, aqui virá uma coisa da Anatel, mas eu já tirei, né? Eu tirei fora. E aqui nós vamos ter um carregador USB-C. E esse fone, e o tempo de carregamento total dele seriam de 1h30. Então, com 1h30 carregado, você vai ter 24 horas de música sem parar, com o cancelamento de ruído ativo. Vamos agora para o que mais importa, o cancelamento de ruído ativo. O que eu achei dele, se ele é realmente tudo isso? Para as minhas aulas e o problema que eu tinha, ele resolveu 100%. Porque eu, pessoalmente, amo ouvir música clássica, como por exemplo Beethoven. Beethoven é um dos músicos que eu mais considero e um dos que eu mais escuto. Então, eu simplesmente coloco os dois fones no meio da sala de aula. Como eu tenho cabelo grande, ele cobre, mas os professores também são de boa com isso. Eu ligo o Noise Cancelling deles, aviso para os meus amigos que eu estou ligando o Noise Cancelling, caso eles queiram falar comigo, para que eles tenham paciência de eu colocar a mão no ouvido, e eles também já sabem de tudo isso. Eu ligo um Beethoven ou outra música clássica e simplesmente entro no meu mundo. Porque todo ruído que não será cancelado será substituído com a minha música clássica. Então eu vou estar simplesmente no meu mundo, ouvindo a minha música, fazendo os meus exercícios. Isso daí ajuda muito a você focar. Ainda mais quando você é que nem eu, que não consegue focar em meio ambientes com muito som ou muito barulho. Agora, o que eu não gostei desse fone, o que é um ponto negativo, e por incrível que pareça, esse ponto existe. Por mais que a gente tenha 7 pares de borrachas de ouvido, totalizando mais de 14 borrachas, todas elas sendo uma diferente da outra, esses fones não cabem no meu ouvido. E isso não aconteceu só comigo. Eu testei em mais 10 pessoas, e dessas 10 pessoas, 6 pessoas não couberam no ouvido dela a borracha do fone. Eu estou aqui com a menor borracha, e quando eu coloco ele no ouvido direito ou no ouvido esquerdo e olho para baixo, como se eu estivesse fazendo um exercício de matemática, por exemplo, o fone ele vai simplesmente cair depois de 1 minuto, 2 minutos ou no máximo 3 minutos. O que não é muito bom, já que quando o fone ele vai caindo, desencaixando, o Noise Cancellation ou Noise Cancelling começa a ficar ruim, né? Porque afinal de contas o isolamento acústico do fone é perdido. Dessas 10 pessoas, 4 conseguiram utilizar o fone, e uma delas, que é um amigo meu que tem um ouvido maior, precisou até de uma borracha maior para sentir o Noise Cancelling melhor. A qualidade sonora dele é simplesmente sensacional, mas infelizmente, né, por essa coisa dele ficar caindo, é impossível de ficar com um fone desse caso você tenha um ouvido muito pequeno. Indo agora para o aplicativo desse fone de ouvido, que é uma coisa sensacional que a Sony disponibiliza. Nesse aplicativo, você vai poder escolher como você quer que seu fone reaja para diferentes meio ambientes, indo de até cancelamento de ruído até 20 no meio ambiente. Então no 20 no meio ambiente você vai ouvir muito som por fora, e no cancelamento de ruído você não vai ouvir quase nada. Você pode configurar isso para caso você esteja andando, correndo, andando de carro, se não me engano, e no metrô. Então você pode configurar para ele gradualmente aumentando a quantidade de ruído que vai ser cancelado, ou simplesmente cancelar em todos eles. E uma coisa muito interessante, caso você use o programa chamado Tidal para escutar música, seria o som 360.
onde você manda uma imagem das suas duas orelhas para o aplicativo, ele vai analisar e vai configurar esse som 360 conforme a sua orelha. O que é simplesmente sensacional e como eu uso o Tidal para ouvir música clássica pela alta qualidade sonora do aplicativo, ele fica simplesmente uma coisa linda que eu jamais conseguiria reproduzir em um Beats Studio 2 ou até mesmo num Triton Katana que eu tenho aqui no fundo. Bom, acho que é tudo isso, né, que eu tenho para falar desse fone. Eu amei o fone, amei a tecnologia do Noise Cancelling, mas infelizmente ele não coube no meu ouvido, então eu não vou poder ficar com esse fone. Eu já abri um processo de devolução nele na Sony. Eu quis gravar esse vídeo para mostrar para vocês que sim, esse daqui é um fone muito bom, ele vale muito o preço. Eu paguei R$ 1.199 nesse fone, mais R$ 22 de entrega. Não paguei o preço inteiro dele, porque eu fui em outro site, consegui achar um cupom de desconto de R$ 200 off, então esse fone seriam R$ 399. Consegui esses 200 off, comprei o fone parcelado com uma parcela de R$ 120 ao mês, o que seria sensacional, levando em conta que um fone desse deve durar muito mais do que um ano. E lembrando, eu paguei em 12 vezes. Agora, qual vai ser o próximo fone que eu vou escolher com Noise Cancelling depois que eu dar esse fone, porque eu ainda vou precisar de um fone na sala de aula. Eu não vou escolher um fone que seja over the ear, porque simplesmente vai ser uma coisa que o professor vai olhar para minha cara e vai falar: por que você está com isso na minha sala de aula? E eu não quero escolher outro fone que eu saiba que talvez não caiba no meu ouvido. Então o próximo fone que eu vou estar indo atrás será o AirPods Pro para testar, e eu tenho certeza que esse vai caber no meu ouvido. Uma nota para esse fone seria 5. Agora, por que 5? Porque ele tem nota 10 em bateria, tem nota 10 em qualidade sonora, tem nota 10 em cancelamento de ruído. Mas ele tem nota 0 para encaixar em ouvidos. Já que de 10 pessoas que eu testei, 6 pessoas disseram: devolve esse fone, porque ele simplesmente não cabe no meu ouvido, não cabe no seu, e como é que você vai poder fazer mais coisas com ele, como esportes, por exemplo. E algo que se torna impossível quando ele não cabe no seu ouvido.